Segundo livro dos Macabeus, capítulo 4. O dito Simão, delator do tesouro e de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem se tinha lançado sobre Eliodoro e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis. Este ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão e vendo o governador da Celecíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei. Não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr termo aos desatinos de Simão. Após a morte de Seleuco, e tendo subido ao trono Antíoco Epífanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Numa entrevista com o rei, ele lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos excedentes. Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos, se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efébia e de receber as inscrições dos antióquenos de Jerusalém. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, o pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu ímpios costumes, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole, alistou os mais nobres jovens e os educou ao Pétaso. Por causa da perversidade do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam, fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos, cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para seu castigo. O seguinte fato mostrará que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais em presença do rei, o ímpio Jasão mandou um grupo de antióquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules. Mas os próprios portadores acharam a coisa inconveniente e julgaram melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jasão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Hércules, mas, por causa dos que as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Tendo sido enviado ao Egito Apolônio, filho de Menesteu, por ocasião da posse do rei Filometor, soube Antíoco que este rei se lhe tornara hostil e procurou pô-lo em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos, entre aclamações. Depois disso, transportou seu acampamento para a Fenícia. 3 anos mais tarde, Jasão enviou Menelau, irmão de Simão, acima mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mas, uma vez admitido a presença do rei, cumulou-o de encômios sobre a extensão do seu poder, e oferecendo 300 talentos a mais que Jasão, obteve para si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou, nada tendo em si que fosse digno do pontificado, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Desse modo, Jasão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a exilar-se no país dos Amonitas. Quanto a Menelau, achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido, se bem que ele lhe fosse reclamado por Sóstrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei.
Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Licímaco. Sóstrato deixou Cratos, comandante dos cipriotas. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram, porque sua cidade havia sido entregue a Antíoquides, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar tenente Andrônico, um de seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico por meio de objetos de ouro roubados ao templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu-o, conservando-se retirado no território inviolável de Dafné, perto da Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou a parte Andrônico e induziu-o a matar Onias. Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele, enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que confirmou por juramento. Levou-o a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma atenção à justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassínio iníquo. E quando o rei entrou nas cidades de Cilícia, tanto os judeus da cidade como também os gregos contrários à violência vieram perquirir o motivo do assassinato inexcusável de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e, tocado de compaixão, chorou ao lembrar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes, mandou que levassem através de toda a cidade até o lugar onde havia lançado a mão sobre Onias, e ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Ora, em Jerusalém, Licímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrílegos e, divulgando o rumor, o povo acabou por amotinar-se contra ele, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Licímaco equipou perto de 3.000 homens e deu sinal para uma injusta repressão sob a chefia de certo Auranos, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia, o povo tomou conhecimento da trama de Licímaco. Uns se armaram com pedras, outros com paus. Alguns ajuntaram o pó da terra e se arremessaram contra os homens de Licímaco. Desse modo, muitos foram os feridos, alguns mortos, e os restantes postos em fuga. Quanto ao próprio sacrílego, mataram-no junto ao tesouro. Por todas essas desordens, foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciãos sustentaram a acusação diante dele, mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Diômedes, para que ele lhe granjeasse o favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um perístilo, como se fosse para tomar ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento, de modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele, e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes, mesmo se tivessem pleiteado diante dos citas. Assim, os que só tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade, do povo e dos objetos sagrados, sofreram essa pena injusta. Por isso, os próprios tírios ficaram de tal maneira encoleirizados com esse crime que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos.